Amém, igreja linda? Só os lindos vão responder, tá? Amém, igreja linda? Amém. Como tem lindas pessoas aqui. Pediram para eu lembrar de dar um aviso. Queridos, vamos falar sério. A nossa ação social, ela precisa muito de agasalhos, de edredons. Alguns agasalhos têm vindo, agora edredom praticamente não veio. Você que pode, você que tem algum em casa, você que tem a disponibilidade de fazer a aquisição de um e trazer, faça isso quanto antes. Você está vendo que lá fora está frio. Essa semana vai ser fria e eu preciso dizer para você, nós temos pouquíssimas coisas para oferecer para aqueles irmãos que precisam, para pessoas que têm essa necessidade. Então, que você possa dar esse passo de auxílio realmente àqueles que precisam. Tá bom? O outro aviso é a respeito do infinitamente, mas cadê a galera? Isso, gente. O pastor Luiz Wagner falou hoje de manhã que essa pulseira amarela está sendo distribuída gratuitamente. Acabaram de me avisar que essa pulseira deve ser pega ali fora, vai estar ali no balcão do pessoal da Qualidade Total, lá na entrada, primeiro balcão, antes de você sair, quer dizer, o último balcão quando você estiver saindo, você passa ali e pega uma pulseira dessa. Ela é gratuita ainda se você vai vir, tá bom? Você vai colocar ela na sexta-feira e só vai tirar na terça. Falei direitinho, pastor? Muito bem. Só que é um detalhe, essas pulseiras amarelas, vocês estão percebendo que nosso auditório é limitado. Elas vão acabar. E depois que elas acabarem, ela vai ter um certo preço. Então, assim, existe uma quantidade bem maior e ela está sendo disponibilizada primeiramente para os nossos. Então, se você está aqui hoje, não perca essa oportunidade. Passa ali e já pega a sua pulseira. Pastor, a partir de quantos anos eu devo pegar uma pulseira dessa? A partir dos 8 anos de idade. Ok? Crianças abaixo de 8 anos, não precisa. Ok? Mozart, faltou alguma coisa, não? Tudo certo? Ok. Então vamos lá, gente. Hoje pela manhã, quem esteve aqui hoje pela manhã? Olha só, o pastor Luiz Wagner, ele facilitou muito a minha vida. Né? Só que me deixou bastante coisa para eu consertar também, né? Queridos, hoje é dia de festa. Eu estava chegando aqui, eu ouvi até uma buzina. Eu falei, uau, nós vamos fazer festa mesmo. E é dia de festa. O dia que tem festa é dia da gente se alegrar. É dia da gente se alegrar. Isso. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. O coral se reuniu. O pastor hoje falou da metaleira. Os metaleiros. Ele disse assim, olha, né? Mas vamos ficar com a metaleira que até aí estava bom, né? Então vamos ficar lá. Tudo o que está acontecendo. Cada detalhe do que foi preparado aqui, foi para uma festa, sim. Foi para uma festa, sim. Mas é uma festa de louvor, de honra, de glória ao nosso Senhor. Amém? Amém. Dia de festa é dia de se alegrar. Mas todos os dias é dias de glorificar o Senhor. Amém? Nós vamos falar, veja, hoje é o último domingo do mês de maio. No mês de maio, nós comemoramos o mês das famílias. Então, você viu uma série de coisas a respeito de famílias acontecendo esse mês. O primeiro final de semana, nós tivemos um congresso de famílias que foi abençoador. Foi transformador para muita gente, para mim, primeiramente. Que coisa boa, que coisa boa. A gente receber do Senhor, a gente separar esse tempo e investir no lugar certo. Quando você separa um tempo para dar um abraço na tua esposa, aí o povo do investimento aí, né? Abraço é um investimento 100% retornável no momento zero da aplicação. Já percebeu isso? Não deixe de investir. Detalhe que a gente busca falar o tempo todo é que, assim,
tenha o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os seus filhos, tenha ele como uma conta bancária. A conta bancária ela tem que estar sempre no azul. Eu sei que alguns se arrepiaram aí agora, né? Mas ela tem que estar no azul. Mas para ficar no azul, tem que depositar. Depósito de fidelidade, de carinho, de respeito, de amor. São depósitos que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias. E quando você cansar, faz de novo. Nós vamos falar sobre esse tema, famílias. Mas tudo o que vem do Senhor tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Você que nos acompanha de casa, estou vendo aqui, tem uma série de pessoas conectadas, e estou vendo que várias pessoas que estão aí, ainda não deixaram lá o seu like. Deixa lá o seu like. Pega esse link, compartilha, dá tempo ainda. Quem vai entrar vai ser abençoado, recebendo uma palavra, um recado que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês, todos. E queridos, que desafio é, num culto com tantas coisas acontecendo, a gente entregar um recado com tão pouco tempo para falar. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente. Se apenas lemos o texto, eu tenho certeza absoluta que todos nós já vamos para casa abençoados. Então abre aí rapidamente a Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Está lá o livro de Gênesis. No primeiro capítulo, capítulo 1, versos de 26 a 28. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga, misericórdia. Ou não achei. Tá bom. Vamos lá, querido. Você pode ligar aí a sua Bíblia também, ou você pode prestar atenção aqui no nosso telão. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Diz assim a palavra. Então disse o Senhor. Então disse Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu pulei uma parte bem importante que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Esse texto, ele foi escrito por Moisés. Aliás, Moisés escreveu ali os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado lá, né, chamado de Pentateuco, chamado de Lei, chamado de Torá. E, logicamente, Moisés não estava presente quando isso tudo aconteceu. Mas o contexto do momento dessa escrita é o seguinte: o povo de Israel no deserto precisava entender as suas raízes. Raízes em que Abraão foi chamado para ser bênção para todas as famílias da terra. E o povo de Israel, ele havia sido escolhido reino de sacerdotes e nação santa. Está lá em Êxodo 19:6. Está lá o próprio Deus dizendo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e nação santa. O povo ali no deserto precisava saber de onde veio e por quê. Então, Deus usou Moisés para registrar uma breve história do mundo, que trouxesse à luz a origem das nações. Aquele povo precisaria entender as suas raízes e como elas se destacavam entre os outros povos. E Israel saber dessas coisas, sem conhecer o motivo específico para a sua existência, deixaria a sua história incompleta
e não cumpriria plenamente o seu propósito. Famílias com propósito. Repita isso, diga: famílias com propósito. Você já percebeu que a Bíblia começa e ela termina com famílias? Ela começa, Gênesis 1 a 3, capítulos 1 a 3. Apocalipse de 19 a 21 está falando lá a respeito de famílias. No meio da Bíblia, você vai encontrar manuais do lar. Nós temos os Salmos do lar. Salmos 78, 101, 112, 127, 128. São verdadeiros manuais do lar. Provérbios, também mais ou menos ali no meio da Bíblia. Nós podemos chamar de o manual da paternidade. Existem muitos teólogos que assim o chamam, vários estudiosos. E Cânticos dos Cânticos, nós podemos chamar de poesia da família. Esse segundo eu mesmo, tá? Nos principais livros da Bíblia, nós encontramos instruções a respeito da família. Queridos, nada do que está registrado foi registrado por acaso. Nada subsiste e sobrevive por tanto tempo sem um propósito específico. A criação do homem e da mulher, a imagem de Deus, ele recebeu um destaque todo especial. O auge da criação de Deus foi a família. E como criador, presta atenção nisso, querido. Somente Ele pode definir e pode determinar o que é uma família. Somente Ele, Deus, é quem tem autoridade para dizer como ela deve funcionar. Mais ninguém. Muitos tentam respostas diferentes mundo afora. Autoridades, políticos, buscam formas e manobras de tentar atender aos gritos de quem discorda. Mas a única fonte confiável para dizer como a família foi feita e como ela deve funcionar é Deus. E nós podemos chamá-lo de fabricante do lar. Mas, infelizmente, para muitos, o manual do fabricante, a Bíblia, nem chega a ser consultado quando tentam montar a família com base em suas conveniências. Alguém falou certa vez que entre todos os relacionamentos que temos nesse mundo, nenhum é mais carente dos pensamentos de Deus e dos seus caminhos que o casamento. Também alguém já diz que quando Deus é tirado da posição de iniciador da instituição do casamento e da família, abre-se a porta para inúmeras interpretações humanas desses termos e conceitos. Esse mesmo autor conclui dizendo o seguinte, que a única maneira de se avançar é retornar às Escrituras e colocar Deus de volta no centro do casamento e da família. O resumo, querido, é que a verdade é que aquele que criou a família tem autoridade, tem a autoridade e tem as estratégias para que essa mesma família seja bem-sucedida. Você compra um carro. Quantos aqui conseguem lembrar? Você tirou um carro zero, diferente daquele que você pegou. E você passou naquele setor da concessionária que chama entrega técnica. E vem alguém e te explica o carro todo. É assim ou não é? É? Isso. Gente, vocês estão aqui, né? Me ajudem, por favor, tá? Então, isso acontece.
Mas no dia seguinte, quantos lembram todos os botões que ele explicou? Rapaz, eu trabalhei com veículos há um tempo, e a gente já viu assim, como diria o Caboclinho, de um tudo nessa vida, né? Tem uma pessoa que procura uma vez, olha, eu quero comprar um carro que tenha esse opcional, porque me disseram que ele é importante. É mesmo, rapaz, é. Puxa vida, acabei de avaliar teu carro, você sabia que ele tem? Ó, vou fazer um teste, tá? Me ajudem, por favor. Quantos aqui já tiraram do porta-malas ou da gaveta o manual do carro que comprou? Nós temos o quê? Umas perto de 500 pessoas? Dá para contar, né? Pois é. Pois é. Eu garanto para você que se você pegar esse manual, você vai achar um monte de coisa que talvez você precise. Porque cada uma dessas coisas que foi colocada lá foi feita para facilitar a sua vida. O carro vem ali na frente, vou usar esse exemplo, tá? Ele tem área de deformação programada. Tipo, ele vai encolher mais até ali, dali para frente ele vai recolher um pouco mais, com mais dificuldade. Isso tudo para proteger a tua vida. Você sabia disso? Não, né? Você leu o manual? Lá está escrito isso. Tem a história do rapaz que foi fazer uma viagem. Está tudo conectado, tá, gente? Presta atenção. Tem a história do rapaz que foi fazer uma viagem de navio. E ele juntou tudo que tinha. E entrou nesse navio fazer um cruzeiro. E ele fez essa viagem, a única viagem que ele pôde fazer na vida, estava sozinho. E como ele só tinha dinheiro para passagem, ele pegou uma mochila e deu um jeito de levar comida para aquele tempo todo. Essa é uma história bem conhecida. Detalhe é que no final da viagem ele invadiu o restaurante, não aguentava mais de fome. Foi lá, comeu de tudo, bebeu de tudo, chamou o garçom, falou assim, ó, eu não quero nem saber o que vocês vão fazer comigo, eu estava morrendo de fome, eu não tenho dinheiro para pagar isso. O garçom olhou assim para ele e falou, meu senhor, eu não estou lhe entendendo. Não tem dinheiro, não tem como, tem que pagar, não tem dinheiro. Mas, meu senhor, na sua passagem, estava incluído isso aí tudo. Eu podia ter comido o que o senhor quisesse em todos os dias da sua viagem. Você pode crer que no manual do fabricante tem uma refeição deliciosa para você, e você não sabe que ela está lá à tua disposição. Você sabia disso? Que ele preparou cada detalhe disso para você? Você sabia que por onde você está caminhando, existem normas, existem regras que foram feitas para que aquilo funcionasse adequadamente, corretamente? Tem um botão que você aperta e ele vai servir para aquela necessidade específica? Deus criou um botão na vida da família, indispensável ao dia a dia. Eu garanto que pelo símbolo, talvez você não soubesse que ele está lá e para que ele serve. É o botão do perdão. Quando você clica nele, você não deixa de dirigir o carro. Só que o carro fica mais fácil de dirigir. Valores que vêm da palavra são, na verdade, uma proteção para a sociedade. Não são barreira de restrição, ou senão de limitação, mas é uma proteção. Deus faz uma proteção como com guarda-chuva. E Ele diz assim, fiquem aqui embaixo, aqui tem segurança. Quando a gente quer sair, Ele mesmo nos ama tanto e respeita as nossas decisões de uma forma que só Ele consegue fazer. E a gente insiste e Ele nos permite. Lamenta, mas permite.
Fato é que o nosso livre-arbítrio não leva a gente muito longe, não é verdade? Eu tenho um amigo que sempre me dizia assim, o livre-arbítrio só serve para a gente até a esquina quebrar a cara para voltar. Eu não sei se com você foi diferente, mas para mim foi assim. Um dos principais questionamentos humanos, ele é de tal importância e caminhou por toda a humanidade. Tem 3 obras de valor inestimável para a humanidade, que foram escritas no século XVII, no século XVIII, que elas são formadas de perguntas e respostas. Autores renomados escreveram essas 3 obras, 2 delas, vários autores, né, escreveram, e é uma pergunta que com certeza, talvez você já tenha, com certeza, talvez, ficou esquisito, né? Vamos acertar isso. Com certeza um dia a gente fez. Essa pergunta, ela encabeça, ela é a primeira pergunta dessas 3 obras, tá? É a mesma pergunta e a mesma resposta. Esses 3 manuais, eles foram formados com perguntas e com respostas com base bíblica, tá? A primeira pergunta dos 3 é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Pastor, eu já ouvi isso tantas vezes. Parece uma coisa, quando vocês falam, é uma coisa tão simples, parece simples, mas para mim é tão abstrata. O que significa essa declaração na prática? Como glorificar a Deus no dia a dia? O primeiro capítulo da Bíblia já responde essa pergunta, quando descreve a criação do homem e da mulher. E para entender a razão do existir da família, a gente precisa voltar para o original divino, o manual do fabricante. O nosso foco deve ser sempre estudar o original de Deus para a família, a partir de uma perspectiva que reconhece a autoridade final, inerrante e infalível das Escrituras. Para só então reconhecer o que estava errado, olhando para as distorções, para as adulterações, para as falsificações, tem de tudo. E como igreja, nós vamos sempre enaltecer o ideal de Deus para a família como seu projeto e zelar por preservar a dignidade e a glória do casamento. Ele reflete realidades maiores. A gente vai sempre focar no plano original de Deus, especialmente para a família. E nesse sentido, o texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, é fundamental, uma vez que ele estabelece propósitos pelos quais Deus nos criou. Nesse texto a gente encontra pelo menos 3 propósitos específicos, voltados não somente para a humanidade, mas para a família também. Aí você pode perguntar, mas quais são esses, pastor? Refletir a imagem de Deus é o primeiro. Reproduzir a imagem de Deus é o segundo. E representar a imagem de Deus é o terceiro. Representar o reino de Deus. Está lá. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A verdade mais importante sobre o homem é que ele é a imagem de Deus. Acabei de lembrar o que eu não podia esquecer, né? Tá bom. Queridos que vão se batizar, pode sair. Ao vivo, gente. Depois eu reúno só vocês para contar o final, tá? Queridos, voltando. A verdade mais importante sobre o homem
é que ele é a imagem de Deus. Mas como imagem de Deus, só esperar o povo sair todo. A gente está indo para a conclusão, tá, gente? Agora era a hora que você ia falar, mas já? É isso, puxa, pois é. Vamos lá, gente. A gente está falando de reflexo, da imagem, do brilho. Mas o homem, se ele está refletindo a imagem de Deus, é mais ou menos como a lua. A lua não tem brilho próprio. No seu brilho mais bonito, ela está, no máximo, refletindo a imagem do sol. Assim, o homem reflete a imagem de Deus. Intérpretes têm entendido imagem, semelhança. Essa palavra que está lá, a nossa imagem, a nossa semelhança, ela vem do hebraico, ela é tselem. Ela é entendida como reflexos essenciais da pessoa de Deus, tais como personalidade, intelecto, espírito, emoção, vontade e raciocínio, todos os aspectos da pessoa de Deus que são refletidos no indivíduo. Na prática, então, como uma família pode refletir a imagem de Deus? Tem um americano bastante conhecido no meio dos ministérios de família, Dr. David Merck, ele está no Brasil já há quase 40 anos. Ele responde essa pergunta dizendo o seguinte, que a família reflete o seu Criador na sua triunidade, quando no relacionamento do casal estão presentes as seguintes características. Presta atenção. Papéis individuais e definidos. Atribuições distintas. Sinergia, respeito, serenidade, fidelidade, intimidade, verdade, entre outros. Ele compara e ele traça um paralelo da família com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Você pode ver que todas essas qualidades estão presentes na Trindade. E é assim que uma família pode refletir a imagem do seu Criador. O marido reflete a imagem de Deus quando ama a sua esposa. Efésios 5:33, projeta para mim, por favor. A esposa reflete a imagem de Deus quando respeita o seu marido. Os filhos refletem a imagem de Deus quando honram e obedecem a seus pais. Efésios 6:1. O meu modo de falar glorifica a Deus. Quem louva a Deus é respeitoso no falar e não fala a palavra de baixo calão, por exemplo. Efésios 4:29. O que diz lá? Eu vou aqui. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Gente, como me dói quando eu estou andando com um irmãozinho querido, quando eu vou aconselhar o irmãozinho querido, e flui um palavrão assim no meio da conversa. Não parece ser os mesmos lábios que louvam ao Senhor. Não parece os mesmos lábios de quem leu isso. Querido, abandona isso, por favor. Troca isso por salmos, por melodias que edifiquem a vida de alguém. Outra coisa que glorifica ao Senhor no dia a dia é o fácil perdão. Isso glorifica a Deus. E como em casa isso é necessário. Uma família reflete a imagem de Deus quando Ele, Deus, está presente no dia a dia. Do pai que ama, da mãe que respeita, dos filhos que obedecem. E dessa forma, todos estão sendo obedientes à vontade de Deus. Entendem e cumprem o seu papel, que está descrito aonde? No manual. Você tem lido o manual? Uma família reflete a imagem de Deus
quando princípios e valores eternos são respeitados, seja dentro de casa, quando a família está reunida, ou sozinho nos seus aposentos. A família ainda pode refletir a imagem de Deus quando está na sua rotina de trabalho, escola, lazer, enfim, o mundo que está nos observando. Eles vão olhar para nós e vão dizer assim: o que eles têm de diferente? Eu quero isso para mim. E dessa forma, vivendo o Evangelho, é que você vai estar honrando a Deus, refletindo ao Senhor, reproduzindo a imagem de Deus e representando o reino de Deus. Depois de tudo que a gente falou, você pode imaginar assim: uau, a coisa está bem complicada para o meu lado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. É uma frase que vem do meu amigo pastor Henrique Machado, que está lá nos Açores. Eu contei para vocês que toda vez que eu fosse falar de família, eu ia terminar o meu sermão dizendo isso. Não existe casamento tão ruim que Deus não possa restaurar, e nem tão bom que Ele não possa melhorar. Amém, queridos? Amém. Essa hora que você vai ficar em pé, como diz o pastor Luciano Subirá, vamos ficar em pé para fingir que está acabando. Ou para pelo menos parecer. Abaixa a tua cabeça, querido. Como é que está a tua imagem nos lugares por onde você tem passado? A luz que está brilhando, se é que está, é tua mesmo? Ou é reflexo da luz do Senhor? A sua vida tem sido imagem e reflexo de Deus? Em suas ações e atitudes? Em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, no supermercado, na célula, na igreja, tem sido? A sua família tem refletido a Deus dentro da sua casa, para a sua vizinhança? Eu quero te convidar a fazer um voto ao Senhor, de que tendo entendido o recado que foi aqui dado hoje, o breve recado que foi dado aqui hoje, você se coloque diante do Senhor e diga para Ele assim: eu vou me aplicar mais, ou ainda mais em aprender do Senhor, como deve ser o meu papel, o meu propósito dentro da minha casa ou na sociedade, seja como marido, esposa, filho. Eu quero pedir ao Senhor, ainda hoje, que Ele me perdoe e me capacite a ser melhor a cada dia. Eu vou fazer um convite para você, querido. Venha à frente. Venha você, traga a sua família, deposite ela diante do teu altar. Deposite esse voto que você está fazendo a Deus agora, como um gesto de entrega, de submissão, de conserto e compromisso com Deus. E nós vamos orar por você. Venha, traga a sua família. Não perde tempo não, querido. Não perde tempo. Você que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e começar tudo de novo, dessa vez seguindo o manual do fabricante e entendendo que não tem outro jeito, venha também, não perde essa oportunidade, querida. Quero um intercessor com cada uma dessas famílias. Venha, gente. Você só vai para casa como chegou, se você quiser. Basta você erguer a sua mão ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, eu entendi o seu recado. Eu entendi o seu recado, Senhor.
eu tenho algo para melhorar na minha vida. Você está percebendo a minha mão está erguida? É porque eu também tenho coisas para melhorar na minha vida. E se eu seguir plenamente o manual do fabricante, certamente, os meus dias serão melhores. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em atitude de oração, entregando os nossos dias, entregando, Senhor, o propósito das nossas vidas ao Senhor, depositando diante do Teu altar as nossas famílias, o nosso relacionamento, aquilo que precisa ser melhorado, em cada papel, em cada propósito, aqui o Senhor tem designado para cada uma das nossas vidas. Pai, traz de volta o filho, onde ele estiver, que ele possa encontrar, ouvir a Tua voz. Livra, Senhor, os nossos filhos das más companhias. Livra, Senhor, do álcool, livra das drogas, livra de acidentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, e transforma as nossas vidas, a nossa casa, o nosso casamento. Pai, em nome de Jesus, haja, Senhor. Nós queremos entregar tudo que nós fizemos nesse mês diante do Teu altar, porque fizemos, Pai, honrando o plano original Teu, projeto Teu que é a família, e depositamos diante do Teu altar a nossa família, clamando ao Senhor pela Tua bênção, pela Tua paz, pela Tua alegria. E eu profetizo tudo isso sobre cada um dos lares representados nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, já agradecidos. Amém, amém, amém. Diga assim: eu recebo. Diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Amém.